E agora, como prometido, voltamos à cidade do berço, à cidade de Guimarães, e não vamos falar das festas nicolinas, vamos sim desfigurar a arte. Desfigura é o projeto que surgiu em 2010 pelas mãos da nossa convidada, a Teresa, que é uma verdadeira apaixonada pelo mundo da arte desde criança. É o verdadeiro clichê que abraçamos muitas vezes no nosso programa, mas são histórias que valem a pena serem partilhadas. Afinal, desde quando é que a Teresa se dedica a este feito de forma profissional? Será que a Teresa antes tinha uma profissão e decidiu abraçar este sonho? É o que vamos descobrir agora com a Vânia, até porque, Vânia, a minha pergunta é óbvia: como é que nós podemos desfigurar uma obra de arte? Catarina, aqui desfigura-se desta forma, no mundo das ilustrações, tanto em, como é que dizemos este nome? Marcadores de livros. Em estes marcadores de livros, como em canecas, porta-chaves, bonecos, molduras. É todo um mundo do imaginário feito pela Teresa. Ora, Teresa, nós estamos aqui a fazer, são os marcadores, não é? Exatamente. Eu estava-lhe a perguntar, isto não é um palito? Isto Não, isso é o mostra-línguas do Sr. Doutor. Exatamente. E como é que tudo funciona? Como é que esta magia acontece, Teresa? Esta magia acontece porque a Teresa tem uma necessidade grande de pegar em materiais que muitas vezes utilizados noutras coisas e transformá-las em coisas giras para o nosso dia-a-dia. E dar-lhe uma cor, dar-lhe algo diferente, digamos. No fundo, aquilo que a Teresa está a fazer agora, não é? Que isto é o início, é o primeiro passo. Exatamente. Vai dar origem a estes marcadores. Exatamente. Não sei se eu não consigo pegar para mostrar também a quem nos está a ver em casa. E os temas são Variados. É tudo o que vem do meu imaginário. Eu tenho um imaginário, digamos, colorido e bastante infantil, que é o que me cativa mais, e transponho para vários objetos que faz com que seja divertido. E é isso que nós sentimos quando chegamos aqui. Teresa, este processo que está a fazer começa por desenhar desenho livre, não é? Exatamente. Não é nada de calcado. Normalmente, para chegar a este produto final, pode demorar quanto tempo? Depende, isto depois varia de ilustração para ilustração. Se for uma ilustração simples, por exemplo, na questão do marcador de livros, pode demorar 5, 10 minutos. Se for algo mais complexo, pode demorar mais tempo. Cada ilustração varia. Imaginemos que é uma ilustração que eu já estou muito familiarizada, como é normal, vai ser mais rápida. Se for uma ilustração que é totalmente nova, vai sempre demorar mais. Requer sempre que, antes de fazer qualquer ilustração, a gente faça uma pesquisa, digamos. Não vamos fazer nada do que já existe, mas, no entanto, inspirar-nos e tirar novas ideias. Por exemplo, estas ovelhinhas que tenho aqui com os novelos, eu fiz-las especialmente para uma cliente que tinha umas agulhas em madeira, que me pediu para desenvolver ilustrações específicas para essas agulhas. Então, daí surgiu uma ideia de fazer uma ovelhinha cheia de novelos. E está espetacular, Pronto. muito E bonito. a partir daí é sempre, podemos dizer que as ideias flui. E neste caso, a par dos marcadores de livros, temos as suas ilustrações, é aqui que também as guardas, e a Trinquinhas também está aqui sempre a fazer-lhe companhia. Sim. Só não pega na caneta, que é pena. Mas ela está atenta àquilo que estamos a dizer. Estas são algumas das ilustrações suas, não é, Teresa? Sim, totalmente originais, em que, digamos que o processo inicial é sempre a partir aqui dos meus notebooks, em que depois, a partir daí, que tenho o meu primeiro sketch, eu desenvolvo outras ilustrações. E depois aí posso fazer uma panóplia deles, desde postais, galos, sardinhas, tudo tem sempre, normalmente, início do meu notebook. E a Trinquinhas anda aqui maravilhada também a descobrir o mundo. Tanto a Trinquinhas como a Lambiscas. Exatamente. Está aqui escondida, mas estão Em sempre as alguns, duas. exatamente. E são muito queridas. Sim. Como disse, é um mundo imaginário e a partir de uma ilustração dá para fazer muita coisa. Muita coisa. Temos aqui... Ai, eu ia Ela desmontar. está solta, não há problema. Aqui esta ilustração que acho espetacular, colocada numa moldura. Isto é uma família. Exatamente, com relevo. Toda ela tem... As pessoas enviam umas fotografias da família, eu, a partir dessas fotografias, faço uma interpretação e desenvolvo uma ilustração em que estão todos dentro
dessa moldura, digamos. E que apresentam traços dessa família. Sim, traços dessa família. Lá está, elas ao enviarem umas fotografias, eu consigo transpor, digamos, se a pessoa usa o cabelo comprido, curto, se tem manchas, se não tem. Por exemplo, há clientes que preferem que pintemos o cabelo, outros que não, para se identificarem mais. Claro que Ou sim. se é careca ou não é, exato. Claro, todos os traços usam óculos, Exatamente. não usam. Depois, e temos também as suas caricaturas expostas em quadros. Sim, sim, sim. Normalmente elas estão sempre em quadros. Só normalmente quando as pessoas querem, por exemplo, os postais, aí não, é facultativo. Se a pessoa quer um postal ou com solto, em que depois elas usam a decoração que quiserem em casa, não é? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma decoração e querem pôr uma moldura adequada. Ou se querem já com a moldura também, existe essa opção de ir já com a moldura. Oh, Teresa, eu estou aqui tão entretida que isto é uma terapia, digo-lhe já. É, e é giro. Isto é uma terapia. Há quantos anos é que começou? Eu mundo da comecei ilustração? aqui, no mundo da ilustração, eu com uma desfigura em si, eu comecei em loja física, abri portas em dezembro de 2010. Depois da ilustração, digamos que passado aí 1 ano e pico, comecei a desenvolver a ilustração porque achei algo interessante, fazia pequenos detalhes e depois comecei a ver o potencial, o quão era maravilhoso desenhar, que eu já desenhava anteriormente na minha formação, mas no entanto não era desta forma, então comecei a ver o que é que eu poderia enverdar e transformar os objetos de outra forma que achava que eram mais giros. Pelo menos na minha visão são E mais coloridas. Exatamente. Até porque a família da Teresa está muito ligada também aos trabalhos manuais, à exatamente. arte. A minha mãe é costureira, então também já me deu o bichinho de fazer coisas desde pequena. Eu já tinha trapos, digamos, em casa para fazer as roupas das bonecas, para fazer o que eu quisesse, já tinha essa habilidade. A minha irmã mais velha é artista plástica, então também ajudou, de certa forma, a transpor esta parte das artes. Depois também licenciei-me em design de equipamento. Não fui para a parte industrial, mas fui para a parte artesanal e achei que realmente era o sítio onde me enquadrava e que me sentia feliz a desenvolver os produtos. Não de uma forma industrializada, mas sim de uma forma totalmente artesanal, em que é pensado o produto todo com amor, de início a fim. E é assim que deve ser, Sim, Teresa, é mais sim, especial. sim. E agora, vamos ter que fazer aqui uma Ok. pausa neste separador, que são lindíssimos. Já terminamos, Teresa. Certo. O meu está assim uma vergonha alheia, Está nada, mas... já super giro. Falta cor. Pois, agora é a colorir. Temos também ilustrações em sardinhas. Exatamente, temos ilustrações em sardinhas, em galos, em diferentes suportes. Temos caixas, temos notebooks, temos porta-chaves, uma panóplia de produtos que podemos colocar às ilustrações. Vamos aos galos? Sim. Vamos lá aos galos, Teresa, para conhecermos também os seus galos. Aqui, no fundo, a estrutura não é feita por si. Não, é feita por um artesão de Barcelos, que é também reconhecido e que tem a parte dos certificados de Barcelos, e depois eu pego na matéria-prima e transformo-a com as ilustrações, mais uma vez do meu imaginário. Também é possível personalizar, que temos clientes que o pedem para personalizar, mas, no entanto, a grande maioria fazem a aquisição dos galos já com as minhas ilustrações. Pois, a Teresa tem aqui, não, é mesmo em si, tem aqui Desculpe. este alfinete que nós podemos encontrar aqui à venda também. E este também foi feito por mim, mas de momento não tenho, mas sim. Mas também costuma ter. Exatamente, é algo que vou fazendo, depois acaba por ser um bocado isso. Nós usamos os nossos próprios acessórios. Claro, se gosta. Exatamente, e é engraçado que às vezes por nós usarmos mais, outras pessoas identificam e adquirem mais também. E vão usar mais, claro que É. sim. Depois está aqui, quem entra aqui sente-se que está num mundo encantado com todas Eu estas... tento que isso seja assim mesmo. Outra das curiosidades é que, a par das coisas que a Teresa faz e que ilustra, que transforma, desfigura, é tudo feito em Portugal. Sim, tudo feito em Portugal. A minha preocupação foi essa desde o início, é que seja sempre feito em Portugal, mesmo os materiais sejam feitos em Portugal. E as pessoas que a quiserem visitar, Teresa, qual é o horário de funcionamento? O horário da loja é das 10 à 1 e das 2 às 7.
De todos os dias? segunda a sábado. Segunda a sábado, muito bem. Teresa, obrigada por estar aqui connosco. Muito obrigada, A eu. Trinquinha já fugiu, senão já me Já. despedia dela se piraram. também. E já sabe, se está à procura de um presente especial, completamente diferente, tirado do mundo imaginário da Teresa, já sabe que pode vir ter com ela aqui no seu espaço, no Desfigura, porque no fundo tudo é desfigurado, mas fica com um encanto muito maior. Exatamente, Vânia, até porque eu pego... obrigada já agora, não é? E é um até amanhã que estamos quase na reta final do nosso programa e pego aqui numa deixa que a nossa convidada partilhou logo no início da conversa, em que disse que sempre teve a mania de transformar qualquer objeto numa grande obra de arte. Dito em bom português, a Teresa é do contra, mas ainda bem que assim é, porque só assim é que nascem as grandes ideias e as grandes obras de arte. Ora, é verdade, estamos...